Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que vocês estão lidando com esta realidade da Covid-19? Espero que estejam na dependência do Senhor, no descanso do Senhor, esperando no Senhor, não é verdade? Por mais que as situações estejam difíceis, lembremos que o nosso Deus está no controle. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele está conosco. Lembre-se disso, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amados, hoje vamos falar dos versículos 18 a 24 do capítulo 2 de Gênesis. Vamos terminar esse capítulo. E eu dei o título a essa porção da palavra, o seguinte: o estabelecimento de Deus para um relacionamento completo. A provisão de Deus para um relacionamento completo. Mas antes de continuarmos ou darmos continuidade no estudo, vamos orar. Vamos colocar na direção de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pelas verdades que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite e que o Senhor fale aos nossos corações, que elas sejam compreensíveis aos nossos ouvidos e que possamos praticá-las e que essas verdades nos façam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Também colocamos o Teu povo nas Tuas mãos, pedindo a Tua direção e o Teu cuidado para essa realidade que o mundo e que nós estamos vivendo do coronavírus. Que o Senhor proteja-nos, em especial os profissionais da saúde, que o Senhor os guarde, para a honra e glória do Seu santo e maravilhoso nome, é o que nós oramos. Amém. Então, dando continuidade ao texto, convido você a abrir sua Bíblia lá no versículo 18 e vamos ler até o versículo 24, que essa é a porção que nós vamos estudar nesta noite. A palavra de Deus assim nos diz: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O texto avança e vai nos apresentar mais informações na sequência dele. Até então, vimos a respeito de um descanso completo, vimos a respeito de um ambiente completo. Esses dois pontos tratados pelo pastor Christian nos últimos domingos. Agora, vamos caminhar para mais uma nova informação: o estabelecimento de um relacionamento completo. Essa sessão fala sobre o casamento. É importante que aprendamos sobre o casamento. Seja você casado ou solteiro. Mesmo que você não seja casado,
é importante que você aprenda esses princípios que lhes darão estrutura para manter o casamento, que é de vital importância no relacionamento. O texto fala especificamente da criação da mulher, que é o tema central dessa narrativa. A criação da mulher, a provisão de Deus para um relacionamento completo. Adão já se relacionava com Deus e com os animais. O próprio Deus assim quisera que Adão tivesse uma forma de relacionamento diferente da que ele já tinha com ele. Ele se relacionava com Deus e com os animais. Mas uma coisa estava faltando. Amados, é importante destacarmos aqui no texto a importância que Deus dá às mulheres. O objetivo do autor é dar a atenção especial à dignidade da mulher, o valor da mulher. E por que disso? A mulher em todas as sociedades era alvo de pressão, maldade, injustiça e agressão, assim como hoje. Mas acredito que talvez naqueles dias fosse pior. Então, Deus está ensinando àquela sociedade israelita que estava formando, mostrando a eles o valor da mulher aos seus olhos. E há alguns sinais disso aqui no texto. O foco do autor na narrativa é destacar as ações de Deus, sempre, não deixando o leitor esquecer em momento algum o quanto Deus está atuando nesse episódio que a mulher é criada. O escritor não permite que o leitor perca de vista a atuação constante de Deus. Deus disse, o Senhor fez cair pesado sono, Deus formou a mulher, enfatizando continuamente a ação de Deus, para que não esqueçamos disso, que a origem da mulher decorre da ação de Deus. Amados, não há em nenhuma literatura, não há nenhum ensinamento da origem da mulher, em nenhuma literatura dos tempos antigos, que dê à mulher toda a importância que a narrativa aqui dá. E o texto diz, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Deus fez o universo e viu que tudo era bom. Melhor, era muito bom. Mas uma coisa não era boa. O homem estava só. A solidão do homem não era algo bom. O homem precisava de alguém com quem ele pudesse compartilhar realidades espirituais, intelectuais, emocionais, aspectos da sua personalidade. O homem precisava disso. Precisava de alguém para dividir essas coisas, emoções, sentimentos, planos, ideais. Não era bom não ter isso. Não ter isso era mal. Existe um buraco no coração do homem que Deus reservou para que fosse preenchida pela mulher. Deus assim o fez. Veja a importância do cônjuge no casamento. Esse espaço só pode ser preenchido no casamento por ele. Precisamos aprender isso e desenvolver isso. Fazer com que os cônjuges não percam de vista essa verdade. Não deixe o seu cônjuge sentir só. Minha irmã, meu irmão, você não pode permitir que o seu cônjuge se sinta só. Você deve fazer com que ele se sinta preenchido na sua solidão. O Senhor
te dar essa capacitação. Então o texto diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Observem esse detalhe, irmãos. Quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem, primeira pessoa do plural. Agora, quando ele faz a mulher, ele diz, eu farei, far-lhe-ei, primeira pessoa do singular. E o objetivo dessa mudança verbal é mostrar o cuidado, o carinho todo especial que Deus tem pela mulher. Ele deseja tornar bastante pessoal a criação da mulher. Eu vou fazer a mulher. Mulheres, é ou não é um motivo de se alegrar? É ou não é um motivo de extrema felicidade? Vocês são muito especiais para Deus. Essa é a realidade. E por isso, vocês mulheres adultas, moças, vocês não precisam sair em busca dessa dignidade através de um ato feminista. Vocês já a têm, ela está introduzida em vocês. Isso serve para os maridos, homens, jovens, moços também. Vocês devem olhar para a mulher desse jeito. Devem olhar para a mulher com respeito, carinho, consideração, com dignidade, como um ser especial e tratá-la como alguém assim, reconhecendo a dignidade como um ser especial e tratá-la como alguém assim, reconhecendo a sua grandeza, a sua honra. No universo que Deus criou, a mulher ocupa um espaço especial. E nós, homens, devemos reconhecer isso. Você não pode, marido, falar com a sua mulher de forma grosseira. Você não pode ignorá-la, torturá-la com o seu silêncio, com o seu descaso, com a sua indiferença. Você não pode fazer isso. Você deve olhar para ela como especial, criada por Deus, que recebeu uma atenção toda especial. Você deve dirigir a ela com palavras sinceras de afetos, dizer a ela o quanto ela é importante para você, o quanto ela ocupa um lugar especial na sua vida. Meire, você é muito importante para mim, eu te amo. Você, pai, precisa fazer isso com as suas filhas, tratá-las com dignidades, protegê-las, amá-las, ser sensíveis às suas necessidades, tratá-las de forma honrosa e carinhosa. É necessário reconhecermos e considerarmos a realidade feminina, porque o Senhor considerou e criou a mulher assim, de uma forma especial. É importante que aprendamos isso para que os nossos lares tenham paz e para que nossas esposas e filhas sejam dignas de honra. Até aqui, tudo bem para vocês, mulheres? Estão contentes? Acredito que sim. Mas há algumas coisas para vocês também que precisam ser destacadas ao longo desse texto. Coisas importantes que se relacionam com a dignidade de vocês, mulheres. Vamos prosseguir o versículo. O primeiro elemento que mostra a importância da mulher no relacionamento completo é auxiliadora. A mulher deve ser uma auxiliadora idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou a mulher como homem que lhe corresponda, que seja também humana. Havia já os animais. Deus precisava fazer para o homem alguém que seja também humana como ele é.
Quando o texto diz, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, significa alguém que seja igual, tão humano como ele, que compartilhe da sua natureza, que não seja de outra espécie, que seja semelhante a ele. Agora notem uma outra coisa, olhem o nome que Deus dá a essa pessoa que ele está prestes a criar, auxiliadora. E aqui nesse termo encontramos duas coisas, igualdade e diversidade. A mulher é igual ao homem, mas não tem a mesma função que o homem de liderar. Ela é auxiliadora. Existe uma diferença entre a mulher e o homem. A mulher não é a dominadora do homem, ela é auxiliadora. Quem tem o domínio é o homem. E o domínio é no sentido de proteger, cuidar, amar, zelar, fazer de tudo para o bem-estar do outro. Amados, se queremos construir um relacionamento completo, que satisfaz, que seja livre de frustrações, é necessário entender essa distinção que o mundo não entende. E por isso, suas famílias estão desabando, como também está desabando os seus casamentos. O homem é o cabeça da mulher. O apóstolo Paulo realça isso, o homem é o cabeça da mulher e Cristo o cabeça do homem, em 1 Coríntios 11:3. Temos que aprender isso e vivenciar isso nos nossos lares. Temos claro aqui, a mulher é auxiliadora do homem. No texto em Gênesis 1, 26, 27, mostra que assim como o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher é também. E ambos receberam a ordem de governar a terra, de dominar a terra. A mulher pode governar o universo todo, mas não pode governar o seu marido. Essa é a ordem. Mas o problema é que não é isso que ela quer. Ela quer dominar o seu marido. E aí complica. Não é verdade? A mulher pode governar todo o universo, uma empresa, uma cidade, um país, sem problema. Mas não pode governar seu marido. O marido é que governa a esposa. Essa é a determinação bíblica. Então vemos nessa expressão uma auxiliadora que seja idônea, uma teologia do casamento. E nessa teologia do casamento, a igualdade, ela é idônea, mas a diversidade, ela é auxiliadora. E as famílias que não entendem isso, se tornam famílias totalmente desajustadas. O que significa auxiliadora então? Auxiliadora seria alguém que ajudaria o homem a realizar os seus propósitos, a cumprir as ordens de Deus. Quais eram as ordens de Deus? Dominai a terra e sujeitai-a. Como o homem vai fazer isso? Ele precisa de alguém que o ajude. A mulher vai ajudar nisso, a dominar a terra. Crescei e multiplicai, e encham a terra. Como o homem vai fazer isso? Ele precisa de uma auxiliadora, ele precisa da mulher para que ele possa multiplicar e encher a terra. Mesmo na ordem, não coma desse fruto, essa mulher deveria auxiliar o homem a ser obediente. A palavra auxiliadora, ajudadora, não tem na Bíblia um sentido negativo, como na sociedade em que vivemos encontramos. Muitas pessoas pensam nessa palavra, ou pensam dessa palavra, como uma palavra depreciativa. Um auxiliar, alguém abaixo. Na verdade, o texto aqui aponta para a grandeza da mulher. Então, essa palavra auxiliadora
não é um termo que diminui. Pelo contrário, o próprio Deus assume esse termo para si. Eu sou um auxiliador. Então, não tem sentido entender a palavra auxiliadora como um termo depreciativo. Porque se fosse, Moisés não usaria essa palavra. Ele usaria outra. A mulher desenvolve o seu papel de auxiliadora, ajudando o homem a realizar as suas funções, ajudá-lo a realizar a função ou as funções de pai, de educar os filhos, suprir a casa, etc. A mulher, como auxiliadora, vai ajudar o homem nisso. Ela não será um estorvo, um peso, não vai atrapalhar, vai ajudar. Ela é uma auxiliadora. E não é só isso. Quando o homem errar, ela vai ajudá-lo a obedecer, a acertar, a endireitar, e não o acusar para humilhá-lo. Ela mostra o erro para ele com brandura, visando não condenar, mas auxiliar. Ela não diz, está vendo? Ela também não diz, a mensagem serviu para você. Não, ela vai ajudar, porque ela é uma auxiliadora. Como auxiliadora, a mulher ajuda o homem em meio aos perigos, às lutas, aos sofrimentos. Ela o auxilia e traz alegria e alívio. Ela não acrescenta mais sofrimento a ele. Ela é um porto seguro, é o seu lugar de descanso. Ela o defende e o protege. Ela se coloca como um escudo na frente dele e o protege quando ele está prostrado, cansado, destruído. Ela o socorre, é uma auxiliadora, assim como o pai auxilia os seus filhos e liberta o seu povo, assim como faz o nosso grandioso Deus. E se alguém disser que essa é uma posição indigna, rejeite essa afirmação, porque não é. Na verdade, é um dos papéis mais nobres que alguém possa realizar. É o papel que Deus te deu. Mulheres, vocês não fazem parte de uma classe oprimida, frustrada e triste, injustiçada, por ocuparem o papel de esposa e mãe, e que precisam de libertação. Não, vocês não precisam ter essas inverdades em suas mentes. Deus requer de você, mulher, que seja uma auxiliadora idônea. O resto é mentira, engano, desvio da verdade. E o texto prossegue nos versículos 19 e 20. E aqui eu destaco o segundo elemento que mostra a importância da mulher no relacionamento completo. É a interdependência. Versículo 19 ao versículo 21. Deve haver interdependência. Nada no universo pode substituir a mulher. O texto diz, versículo 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. No versículo 18 aprendemos que para que haja um relacionamento realizador, o casal deve entender que há uma diferença entre eles. As mulheres devem entender que são auxiliadoras, devem realizar essas funções com satisfação e vigor,
porque é uma função nobre. Os homens devem entender que são líderes na casa e não devem abrir mão dessa liderança. Eles também devem entender que são iguais no sentido humano e por isso não deve haver desprezo um pelo outro. Agora aqui no versículo 19, há uma mudança de rumo no texto. O autor passa a falar da criação dos animais. Por que ele vai falar disso? Para valorizar a mulher. Moisés vai falar da criação dos animais para mostrar que entre os animais ninguém poderia suprir as necessidades do homem. O texto nos relata que o homem foi dando nome aos animais. Adão começa a exercer a sua autoridade sobre toda a criação que Deus o havia confiado. Que experiência maravilhosa deve ter sido para Adão. Toda a criação aparecer diante dele e ele dá nome a cada uma delas. Mas, conforme vai dando nome aos animais e às criaturas, ele percebe que o que ele precisava não poderia ser encontrado ali. No entanto, não se achava ali uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ali não estava uma mulher semelhante a ele, uma ajudadora compatível, complementar. Essa declaração, irmãos, deve nos levar a pensar, deve nos levar a considerá-la. Somos criados incompletos e só poderemos ter um relacionamento completo com uma mulher. E não apenas com qualquer mulher, mas com uma esposa, uma mulher piedosa. Não fomos feitos por Deus para ficarmos em isolamentos. Estamos vendo o quanto é difícil e ruim ficar isolados um dos outros. Não é verdade? No que diz respeito a um relacionamento completo, não é o trabalho que nos completa, por mais que seja digno e importante o trabalho. Não é as amizades masculinas que nos completa, por mais que seja legal estar com os parças, com os caras. Também não nos completamos com os cachorros, por mais que seja legal ter um cachorro. De alguma maneira, eles são companhias preciosas, ou melhor, prazerosas, mas não podem ser um companheiro verdadeiro. A expressão, o cachorro é o melhor amigo do homem, Deus desconhece essa expressão. Deus pretende que o homem tenha uma esposa como companheira verdadeira e carregue com ele a imagem de Deus e o ajude na tarefa grande e gloriosa de cultivar e guardar a criação de Deus. E vivam com satisfação nesse relacionamento que tem como propósito a glória de Deus. Vivemos em uma sociedade que diz aos homens que abdiguem do casamento, não valorizem e busquem o casamento, que ignorem a providência de Deus para suas necessidades físicas, emocionais e sexuais. Como resultado disso, vemos jovens caindo em pecado sexual. Afinal, o casamento é a provisão de Deus contra os prazeres desmedidos sexuais, a luxúria, como diz lá em 1 Coríntios 7:9. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Versículo 21 surge como uma pintura de um pintor. A mulher então aparece como a maior obra de arte de Deus para o homem, o maior dos presentes de Deus ao homem. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O texto aqui fala da criação específica da mulher.
A criação da mulher foi uma ação cirúrgica de Deus. Deus fez os animais e o homem do pó da terra. A mulher não. Fez a mulher sim do pó da terra, mas o pó já processado, o pó já havia virado carne. A mulher é uma pessoa singular na criação. Não há nenhum ser na criação semelhante à mulher. Não existe. Deus fez o homem cair num pesado sono, num profundo sono. O homem dormiu profundamente. O sono como uma anestesia. A primeira anestesia para essa primeira cirurgia que nós vamos ver aqui. Enquanto o homem dormia, Deus começa a trabalhar. Vai trabalhar para a felicidade plena do homem. Cirurgicamente, Deus cria a mulher. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Por que Deus tirou do homem uma costela para criar a mulher? Muitos comentaristas falam a esse respeito, mas a explicação mais popular é a de Tomás Aquino, um teólogo do século XIII. Ele diz: Deus não tirou a mulher da cabeça de Adão para que ela não fosse a chefe dele. Deus não tirou do pé dele para que ela não fosse o capacho dele. Percebam os dois erros que se cometem nos relacionamentos conjugais. Há relacionamentos que a mulher é o cabeça, e há relacionamentos que a mulher é capacho. Os dois relacionamentos estão errados. Deus tirou a mulher do lado do homem, da costela do homem, para que ela fosse a sua amiga, sua companheira, sua auxiliadora, andando ali lado a lado com ele. O terceiro elemento que mostra a importância da mulher para que haja um relacionamento completo é a heterossexualidade. No versículo 22, deve haver heterossexualidade. Deus fez homem e mulher, e é isso que supre a necessidade de ambos. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Agora vem um outro fator importante para que um relacionamento seja pleno. É necessário que esse relacionamento seja heterossexual. Deus fez Adão e Eva, e não fez Adão e Ivo. Essa é antiga, né? Essa é velha, não é verdade? Mas vale muito para os dias atuais. E como vale? E ele queria com isso suprir plenamente a necessidade emocional, intelectual, mental daquele homem, como daquela mulher. Eu não posso ter a minha solidão plenamente suprida através de um relacionamento com outro homem, um relacionamento homossexual. Isso traz profundas marcas de desonra e vergonha sobre a vida da pessoa. Isso não vai fazer, ou melhor, isso não vai trazer realização, felicidade, de maneira alguma. O que faz com que um relacionamento supra as necessidades emocionais de alguém são, entre outras coisas, o fato desse relacionamento ser heterossexual. A mulher precisa ao seu lado para se completar plenamente de um homem, de alguém que lhe sirva de protetor, guia e líder. E o homem, não menos do que ela, precisa de uma mulher. É no seu cônjuge que esses fatores serão supridos, que essas necessidades serão supridas. Os jovens precisam orar e buscar a Deus por uma esposa. Essa é uma das questões mais importantes da vida.
É impressionante como a juventude hoje em dia tem banalizado essas coisas. Não estão levando a sério essas coisas. Você, moça, precisa de um rapaz, de um homem de verdade, de um líder da sua casa, do seu lar, da sua vida. E você, rapaz, precisa de uma mulher, de uma esposa de verdade, de uma auxiliadora que esteja ao seu lado. É isso que vai fazer do relacionamento de vocês um relacionamento pleno. Hoje em dia, tudo está uma perfeita bagunça. Estamos ouvindo falar de casamento homossexual, que na verdade não é casamento. É contraditório ao termo casamento. Na verdade, não existe casamento homossexual. É uma inverdade, é uma invenção do mundo, da sociedade averso à criação natural de Deus, homem e mulher. Nossos jovens estão sendo bombardeados por essas mentiras e precisamos derrubar essas falácias. O relacionamento completo, o relacionamento realizador, é um relacionamento entre homens e mulheres. Não a partir do conceito do mundo de homem e mulher, mas com o conceito bíblico de Deus, de homem e mulher. O texto prossegue no versículo 23 e chegamos ao quarto elemento que mostra a importância da mulher para um relacionamento completo. É a fidelidade pactual. Deve haver fidelidade pactual. Os dois como uma só carne. O homem deixando seus pais e se unindo à sua mulher. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Este é um momento especial, o primeiro casamento, o primeiro ato solene. O Senhor trouxe a mulher ao homem e o entregou. A primeira cerimônia matrimonial. E quando o homem recebe a mulher, expressa essas palavras. E não são palavras quaisquer, mas um pacto que destaca o vínculo entre eles. É importante notarmos aqui, irmãos, que para ter um relacionamento conjugal que traz satisfação, é necessário que os cônjuges entendam a natureza pactual dessa relação. Eles são parte um do outro. E quando isso acontece, o relacionamento se torna um relacionamento significativo. O homem olha para a mulher e diz: eu e você somos um. Somos partes um do outro. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui a gente pode ver um jogo de palavras. A palavra homem no hebraico é ishi. E a palavra mulher é ishá. Ele diz: eu vou dar a ela o meu nome. E nome na Bíblia envolve a própria pessoa. Adão está querendo dizer: eu vou dar de mim mesmo a ela. Ishi, Aisha. Nós seremos um só. É o que diz o versículo seguinte. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ignore, é o versículo 24. Nós somos um. Parte de mim está em você e parte de você está em mim. Somos um. Esse é o relacionamento completo. Você quer ter um relacionamento realizador? É necessário ter esses conceitos em mente. Olhar para o seu cônjuge e dizer: você e eu somos um e ficaremos para sempre até o fim. Não tem como desfazer isso. Essa visão dará ao relacionamento
satisfação. Os casais hoje em dia não são assim. Um não é a meta do outro. Eles não andam assim, um na direção do outro. Eles se afastam, daí a tristeza, a insatisfação e a angústia. Não era esse o propósito de Deus. E após Adão falar, Deus, ele fala. Versículo 24 é Deus falando. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A fidelidade pactual sendo declarada por Deus. O homem deixa pai e mãe. Ele tem agora uma outra prioridade em sua vida. É a sua mulher. Não é mais seu pai, sua mãe, é a sua mulher. Ele torna a sua mulher a sua prioridade número 1. Ele se une a ela. E aqui exige a fidelidade monogâmica. E os dois se tornam um só. Os dois se unem para sempre, até que a morte os separe. Concluo essa mensagem da seguinte maneira: na provisão de Deus para um relacionamento completo, deve existir hierarquia. A mulher deve ser auxiliadora. Deve haver interdependência. Nada no universo pode substituir o cônjuge. Deve haver heterossexualidade. Deus fez homem e mulher. E é isso que supre a necessidade de ambos. E deve haver fidelidade pactual. Os dois, uma só carne. O homem deixando seus pais e se unindo à sua mulher. Amados, são esses os elementos que encontramos sobre o relacionamento conjugal. Sem esses elementos, o lar vai desmoronar. Você deve olhar para o seu lar, avaliar o seu casamento e ver se esses princípios estão governando o seu casamento. Pois são esses princípios, esses elementos de Deus, da palavra de Deus para a sua vida. O mundo está insubordinando, ou melhor, o mundo é insubordinado a cada um deles. Ignore-o e ouça a palavra de Deus na preservação desses elementos. Assim sendo, você poderá construir um casamento realizador, um lar equilibrado e um lar feliz, conforme o Senhor quer. Vamos orar? Maravilhoso Deus, te agradecemos por tua palavra que nos ensina sobre o lar, o casamento, a família. Te agradecemos porque esses ensinamentos nos protegem das falácias do mundo, dos falsos ensinamentos do mundo, que enganam, mentem e destroem. Maravilhoso Deus, nos desvie desses ensinamentos mentirosos e que o Senhor abra os nossos corações para que a verdade da sua palavra seja real para nós e seja o fundamento para que edifiquemos nossas vidas. Maravilhoso Deus, faça com que esses ensinamentos guiem a vida de cada jovem, cada casal dessa igreja, para que desfrutemos de relacionamentos bem-sucedidos, completos na sua presença, como é da sua vontade. Senhor, ajuda para que haja reconstruções, para que haja mudanças e desse modo os lares da nossa igreja sejam fortalecidos na sua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.